Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas da Conecta Mais TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, levando notícia e atualização até você no seu almoço. Nesse momento em Nova Prata fazem 23 graus, o céu está parcialmente nublado e a chance de chuva para o período da tarde. E nós aproveitamos para recordar que a Universidade de Caxias do Sul está com vagas abertas para o vestibular complementar. Até o dia 10 de fevereiro, as inscrições podem ser recebidas. As provas ocorrem dia 14 de fevereiro e no campus Nova Prata são ofertados os cursos de Direito, Agronomia, Gestão Financeira, Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Todas excelentes oportunidades de ingresso e de melhora nas posições no mercado de trabalho. Iniciamos as nossas notícias pelos acontecimentos esportivos, porque o Brasileirão vem aí com mais uma rodada nesta semana e completamente decisiva e incerto os rumos do Campeonato Brasileiro. O Inter pretende aí recolocar as suas peças em campo e a Abel traça uma estratégia para evitar armadilhas. Essa que é tida como uma das finais do Campeonato Brasileiro, em que o Internacional, a poucos pontos atrás do São Paulo, poderá ultrapassar o tricolor paulista e alcançar aí a liderança da competição tão almejada pela equipe colorada. Do lado gremista, as informações que trouxemos hoje é que o Grêmio já está aí de olho no Grenal. Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Matheus Henrique, Darlan e Robinho somam 2 cartões amarelos e podem ficar fora do clássico de domingo por força de suspensão. E o Grêmio também encara aí nesta quarta-feira o Atlético Mineiro, às 19h15 na Arena, num duelo direto, também pela primeira parte da tabela. As informações da região repassadas nesta manhã, as vacinas chegaram e agora nós começamos aí uma retrospectiva de qual é o número de doses entregues a cada cidade. Pelo portal da Rádio Estúdio, destacamos que Nova Prata receberá 240 doses da vacina que devem estar chegando nas próximas horas aqui na cidade. A informação é repassada pela 5ª Coordenadoria Regional de Saúde de Caxias do Sul, que é composta por 49 municípios e receberá ao todo 13.965 doses contra a Covid-19. Em Nova Prata, as 240 doses serão recebidas e, num primeiro momento, são destinadas aí ao pessoal do lar do idoso, tanto os internos quanto os trabalhadores, e também a linha de frente que trabalha no Hospital São João Batista. Essas são as primeiras informações. Pelo portal Estafeta, nós temos a listagem completa de todos os municípios da 49ª Coordenadoria que recebe, da 5ª Coordenadoria, que corresponde a 49 municípios que receberam as doses. Os destaques ficam aí: Bento Gonçalves receberá 1.900 doses, a cidade de Caxias do Sul 6.000 doses, Cotiporã receberá 20, Fagundes Varela receberá 10 doses, a cidade de Garibaldi 290, Guaporé 200 doses, Guabiju 10 doses, IP recebe 30, seguindo a nossa lista aqui, Nova Araçá receberá 30 doses, Nova Bassano 80, Nova Petrópolis 500, Nova Prata 240, Paraí recebe 50 unidades e por aí segue a nossa lista. São Jorge 10 doses, Protásio também 10 doses e Veranópolis receberá 330, Vila Flores receberá 10 unidades e Vista Alegre do Prata também 10 unidades. Nesse primeiro momento, lembrando que a Coronavac é uma vacina que tem que ser aplicada 2 vezes. Então, as cidades, nesse primeiro momento, recebem essa primeira dosagem e depois receberão a segunda. Essas são as informações preliminares que recebemos até o final dessa manhã aqui nos nossos estúdios e na nossa redação. Para Cotiporã, informações para a agricultura, estão abertas na Prefeitura Municipal as encomendas de calcário e também de alevinos, que iniciam a partir de amanhã. A Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Comércio, avisa aí a todos os produtores cotiporanenses que as inscrições para aquisição do calcário e também dos alevinos já estão sendo realizadas.
Para Vila Flores, as informações da página também da Prefeitura Municipal dão conta de que a vacinação começará no município tão logo as primeiras doses sejam entregues. O carro que irá buscar as vacinas sairá para Caxias do Sul por volta do meio-dia e tem previsão de retirada às 14h05. Informações pelo portal da Rádio Estúdio. Em Veranópolis, a Câmara de Vereadores aprova um desconto de 3% para o IPTU, que logo mais estará sendo entregue em todas as residências. Na sessão realizada na noite de ontem do Poder Legislativo, foi apreciado o projeto de lei do Executivo número 1, com emenda modificativa, e nesse projeto, por unanimidade, o desconto de 3% será dado aos contribuintes que efetuarem o pagamento do IPTU de forma única. O Poder Executivo havia enviado uma proposta de 1,5 que acompanhava o rendimento da poupança, no caso do reajuste. Informação que também vem pelo portal Estafeta. Nesta manhã, um novo decreto foi editado no município de Veranópolis e algumas modificações foram dadas. Por exemplo, bares e restaurantes poderão ter mais 1 hora de atendimento, porque Veranópolis também segue o modelo de cogestão, estando condicionada à bandeira laranja. Informação que vem do portal Leouve, pela cidade de IP. Nós temos a informação que um trabalhador acabou vindo a óbito sendo soterrado em um depósito de grãos na cidade. A informação é que a vítima, de 27 anos, faleceu no final da tarde de segunda-feira. O acidente ocorreu em um depósito de grãos no momento em que uma carga de soja estava sendo transferida para dentro do local onde ficaria armazenada. De acordo com informações e testemunhas, o trabalhador teria sido entrado no local para verificar a formação de um bolsão de ar quando foi apanhado pelo material. Informações que vêm da cidade de Caseiros, e é um pouco incomum, mas os fatos acontecem. A Brigada Militar acabou registrando um furto de uva num parreiral. Até aí uma notícia corriqueira, no verão sempre tem quem é o espertinho que furta uva dos parreirais alheios e também aqueles que roubam milho. Mas o fato é que a quantidade acabou deixando o produtor indignado. 50 quilos de uva foram furtados do parreiral. E a Brigada Militar utiliza as imagens das câmeras de monitoramento para identificar quem é o ladrão. Com informações também da tua Rádio Cacique, para a cidade de Lagoa Vermelha, a Secretaria de Saúde solicita aos idosos que aguardem a chamada para a vacinação, prevenindo frente a todas as movimentações que possam ocorrer em torno dos postos de atendimento. A Secretaria de Saúde de Lagoa Vermelha pede à população idosa que aguarde o chamado para vir fazer a vacina, e isso obviamente se estende a todas as populações idosas das nossas cidades, que aguardem um momento oportuno em que as autoridades farão o chamado dos públicos pertinentes à vacinação. Em atuação nesta manhã pelo interior de Ibiraiaras, a Polícia Ambiental, a Patran, identificou um loteamento irregular. Isso ocorreu na linha Café, na área rural de Ibiraiaras, entre as divisas com Lagoa Vermelha. Uma denúncia foi feita e na averiguação foi constatada a veracidade de uma denúncia de crime ambiental e foi feito o levantamento para a questão de loteamentos irregulares. Mudança na magistratura eleitoral na região de Lagoa Vermelha, também a notícia nesta manhã, quando o juiz Michael Védia Porfírio assumirá a 28ª zona eleitoral no lugar do doutor Gerson Lira. Esse é o rodízio que acontece nos magistrados que atuam em substituição à Justiça Eleitoral, e ele vai responder aí pela região de Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Muliterno, Caseiros e Ibiraiaras. Informação do Planalto Médio que nós recebemos pela rádio Uirapuru: uma grande apreensão de drogas foi realizada em uma residência. Um homem acabou sendo preso porque portava na sua casa 80 quilos de maconha, segundo informações na cidade de Carazinho. E a apreensão ocorreu durante um patrulhamento em que os policiais abordaram e já teriam conhecimento que ele estaria aguardando esta grande quantidade de entorpecentes. Falando agora do estado do Rio Grande do Sul, acompanhamos desde o dia de ontem
o desdobramento da chegada das vacinas. Assim que o governador se dirigiu a São Paulo ainda na manhã, as doses chegaram próxima à meia-noite e às 23h45 da segunda-feira, as primeiras doses contra a Covid-19 foram aplicadas no Hospital de Clínicas. Em uma cerimônia simbólica realizada antes da meia-noite, 5 gaúchos do grupo de risco participaram deste ato no dito hospital. A ação marcou o início da campanha de imunização. As informações que vêm também do portal do jornal O Estafeta, que a Secretaria de Saúde se preparava para distribuir aí 170 mil doses, e foi isso que nós verificamos na manhã de hoje, porque várias cidades do interior e diversas coordenadorias regionais de saúde receberam de forma aí escalonada a primeira dosagem das vacinas destinadas a esta primeira fase, e diversos municípios aí foram beneficiados de uma forma proporcional. Pela Rádio Guaíba, trazem os detalhes desta grande operação logística que fez com que praticamente até o meio-dia de hoje estivesse definido quais as cidades queriam receber e a quantidade. O interior gaúcho recebeu várias doses que chegaram de avião, helicóptero e caminhão. Brigada Militar, Patrulhamento Rodoviário e outras forças de segurança trabalharam em uma intensa operação nessa manhã para a definição do número de doses que cada cidade deveria receber e o agendamento das retiradas. A nossa redação interna, através de Monalise Canali, nessa manhã apurou que os veículos aqui da Secretaria de Saúde de Nova Prata estarão em deslocamento nesta tarde para buscar as doses que vêm para o município, 240 doses, que serão distribuídas aí para a população de risco e as equipes de saúde. A previsão de chegada é para o final da tarde e nós estaremos acompanhando este momento tão aguardado. Afinal, a vacina acaba sendo a única arma definitiva contra este inimigo invisível que há quase um ano atormenta a nossa realidade. Uma pandemia, um episódio histórico que agora começa a ver aí e enxergarmos uma luz no fim do túnel com a vacinação. Informação que nós recebemos pelo portal NH: bombeiros voluntários de todo o estado passam a ingressar na justiça pela volta dos serviços do 193. O problema, segundo os bombeiros, tem sido aí a questão do tempo nos atendimentos. Os casos mais sérios estão em Igrejinha, Três Coroas e Rolante, que não contam com o serviço do SAMU, e nessa situação o que acontece, 193 encaminha para uma central e depois os grupos voluntários de bombeiros acabam recebendo os chamados com muito tempo de atraso. Isso implica no atendimento, faz com que esses grupamentos ingressem no Poder Judiciário para reaver aí os seus ramais de chamada de emergência. E a última informação do estado do Rio Grande do Sul: uma grande operação policial foi deflagrada nessa manhã, chamada Operação Sussurro. Ela parte aí da primeira delegacia de combate à corrupção do DEIC, chefiada pelo delegado Max Otto Ritter, e tem como intuito apurar possíveis fraudes de crimes licitatórios e associação criminosa em decorrência de certames nas prefeituras do Vale do Taquari e do Vale do Rio Pardo. A informação é de que contratos e outras circunstâncias estavam sendo feitas às escusas da lei. Segundo o delegado Max Otto Ritter, essas ações foram desencadeadas para trazer corpo probatório ao bojo do inquérito policial, que já está bastante adiantado, e apurar os crimes em diversas prefeituras. Para esse primeiro bloco, essas são as informações: a chegada das vacinas às nossas cidades, um dia histórico nesse cenário de pandemia, afinal a vacina passa a ser uma certeza. E agora nós vamos para uma matéria rapidinha, especial. Monalise trouxe informações sobre os alunos que foram impedidos de ingressar nos portões das provas do Enem do último domingo. O que eles devem fazer, quem devem procurar e quais as providências devem ser tomadas nesse momento. Após o intervalo comercial, eu retorno com as informações do Brasil nessa manhã. Fique conosco na Conecta Mais TV. No último final de semana foi realizada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Segundo estatísticas, mais de 50% dos candidatos tiveram abstenção. Destes, alguns foi porque realmente não quiseram estar presentes na prova, outros foi porque estavam com o Covid. Mas diversos foi por serem barrados na porta no dia da aplicação da prova. Por conta desta informação, entramos em contato com o INEP e nos informou que essas pessoas terão sim o direito de fazer a prova do Enem. Por conta da lotação das salas, essas pessoas não puderam acessar aos seus ambientes de ensino. Então, a partir do dia 25 até o dia 29, esses alunos terão a possibilidade de entrar na sua área do candidato e estar solicitando essa reaplicação da prova. O INEP também nos informou que, por conta desse ano ter a possibilidade de fazer a prova de forma online, foram elaboradas 3 provas. Então, elas terão a mesma dificuldade que a primeira. A prova será aplicada a estes candidatos que não puderam fazê-la no último final de semana, nos dias 23 e 24 de fevereiro. Esses candidatos, como dito anteriormente, irão na sua área do candidato fazer a solicitação e a partir daí serão avaliados para que se possa saber se poderão ou não fazer a prova. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Nessa quinta-feira tem B-Night a partir das 9 horas da noite. Sabe quem vai estar no nosso sofazinho dessa vez? Ele que enfrentou o tanque dos tubarões e saiu vivo para nos contar essa e outras histórias, Jonathan Tebaldi estará aqui nesse sofá. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore. Facilitando para você. Na próxima terça, dia 19, quem estará conosco aqui no Hora Bolas é o Padre José Mussói. Não perca, terça-feira, 22 horas, pela Conecta Mais TV.
Retornando ao vivo para você, os fatos e as notícias não param e esse é o Expresso Meio-Dia na Conecta Mais TV. Enquanto estávamos no comercial, recebemos a informação em primeira mão. As vacinas chegam por volta da 1h40 aqui em Nova Prata e a primeira população a ser imunizada será o lar do idoso. Na sequência, passarão a ser imunizados aí os profissionais da saúde a partir de uma escala montada em conjunto pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19. Então, repetindo, vacinas chegando em Nova Prata em torno das 14 horas do dia de hoje e o lar do idoso será o primeiro local a ser beneficiado. Nossa equipe estará lá para fazer essa cobertura de uma notícia que, acima de tudo, nos enche de esperança. Esse é o fato que temos que contabilizar na conta desta vacina, que chega como sendo aí um alívio dessa situação que nós estamos passando. Nesse momento, em Nova Prata, fazem 23 graus, o céu está parcialmente nublado, há chance de chuva sim para o período da tarde e nós aguardemos porque o tempo está fechado. Seguimos com informações para trazer para você os principais destaques no Brasil nessa manhã. A notícia do portal CNN, o Distrito Federal e todos os 26 estados começam hoje a vacinação contra a Covid-19. Esse é o principal fato do Brasil, em uma operação logística muito boa. Desde a última segunda-feira, todos os estados do Brasil receberam as suas dosagens e estão fazendo a distribuição. Esperamos que o mais breve possível todos os brasileiros possam receber o imunizante. Lembramos que neste momento o único imunizante disponível no Brasil é o Coronavac, que é fabricado pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A vacina de Oxford, que é produzida pela AstraZeneca, ainda não deu entrada no Brasil, apesar de ter o seu uso emergencial já efetivado. Estamos aguardando a liberação do imunizante que vem da Índia, onde ele é fabricado. E a informação do portal super interessante para afastar qualquer polêmica, nem 50%, nem 100%. O número que realmente interessa na Coronavac é o 78% de eficácia. Isso porque é o número global que faz com que casos graves não aconteçam e faz também com que as pessoas não passem pelas circunstâncias que a gente presencia há mais de um ano. A vacina é um ato de importância e humanidade e que bom que nós já começamos essa imunização. Informações da educação que nós trazemos pelo portal da Agência Brasil. O Ministério da Educação e Cultura divulga aí os selecionados na primeira chamada do ProUni 2021. Na manhã de hoje, os que se inscreveram para o ProUni, que é um programa de auxílio ao estudante que quer ingressar no ensino superior, já estão liberados os nomes no site. Então, se você fez a sua inscrição, pode consultar se foi contemplado por uma das vagas de bolsa de estudo. A informação da Rádio Canjurê traz um grave acidente que ocorreu no interior de Santa Catarina. Um caminhão despencou de uma ribanceira de mais de 30 metros na SC 150, entre os municípios de Água Doce e Luzerna, próximo a uma antiga pedreira. O acidente ocorreu por volta das 14h35 e 3 pessoas ficaram feridas neste feioso sinistro de trânsito. Informação da página do governo federal, uma grande operação da Polícia Federal e da Receita Federal foi deflagrada no litoral de Santa Catarina. A segunda fase da Operação Alcatraz, que foi denominada Hemorragia, investiga a atuação de uma organização criminosa que estaria incrustada no governo catarinense há pelo menos 10 anos. E nesta manhã, a polícia e a Receita deflagraram. As investigações tiveram início em julho de 2018, após o encaminhamento pelo Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina de uma representação fiscal para fins penais elaborada pela Receita Federal em Florianópolis, que apontava indícios de desvios de recursos oriundos de secretarias do Estado e da Administração da Saúde. O inquérito apurou estas informações e diversas diligências foram destacadas. 34 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisão preventiva e 9 mandados de prisão temporária foram cumpridos em Florianópolis, Joinville, Xanxerê, todos em Santa Catarina.
Pelo portal da Metsul, um forte terremoto atingiu a Argentina e foi sentido no Chile e no Brasil. As primeiras imagens mostram danos perto do epicentro e internautas relatam que o abalo foi sentido no interior gaúcho e até mesmo na capital paulista. Isso ocorreu aí, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, uma magnitude de 6,6 em uma profundidade de 11 quilômetros, ou seja, um grande potencial de danos, e as imagens mostram aí uma série de sinistros que ocorreram por conta deste tremor. Informações do UOL falando das notícias internacionais. A China enfrenta o seu pior surto de Covid-19 desde março de 2020. Pelo menos são o que as informações repassadas pela agência Reuters dizem. Desde março de 2020, os chineses não presenciavam tantos casos e não vinha a público uma circunstância tão forte como agora. Novamente, as forças da infecção passaram a atingir localidades e relatando aí também com óbitos vinculados a várias províncias chinesas que não ocorriam há bastante tempo. E uma última informação, hoje 19 de janeiro, amanhã dia 20 de janeiro. Seria só um dia 20 normal se não fosse pela transição de poder nos Estados Unidos da América. Uma das transições mais insólitas, por assim dizer, com as palavras do G1, mas também pode ser tensa. Sem público, sem desfile, com altas forças de segurança, este é o momento de transição dos poderes nos Estados Unidos. A cerimônia contrasta com outras situações em que a paz e a perseverança reinavam. Dessa vez, muros erguidos, barricadas, a guarda marcial e também bastante contingente policial está sendo alocado para as ruas de Washington, onde Joe Biden irá assumir a presidência norte-americana, e nós aguardaremos os fatos decorrentes desse momento tido como tenso na história mundial devido aos atos que foram contabilizados no Capitólio no começo do mês de janeiro. Nós nos despedimos de você nesse momento, mas agora vem aí o quadro Plantão com o Dr. Guilherme Savarys Schossler falando sobre os cuidados e a atualização semanal frente à Covid-19. A qualquer momento na nossa programação, informações sobre a chegada da vacina e as atualizações você recebe amanhã no Conecta News e também no Expresso Meio-Dia. Eu me chamo Thiago Zilli e eu desejo uma boa tarde a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã. No último final de semana foi realizada a primeira prova do Exame Nacional. Então, assim, antes de mais nada, uma coisa que nos chamou a atenção, que a gente observou muito nessa última semana, foi o seguinte: uma grande quantidade de pacientes buscando atendimento, já com alguns dias de sintomas. Isso é uma situação que me preocupa muito, porque esses dias que a pessoa fica esperando para ver o que vai acontecer com a doença, são dias que ela acaba trabalhando em contato com outras pessoas. Então, a gente quer fazer chamar a atenção de uma forma positiva, que para o coronavírus é um pouquinho diferente de quando tem as viroses normais. As pessoas vão se questionar e vão falar assim: bah, mas então agora, a vida inteira, os médicos nos orientaram que a gente só deve procurar o atendimento caso os sintomas sejam mais graves. Esperar uns 2, 3 dias para ver se aquela coriza, se aquele nariz escorrendo, se aquela febre pequena vai evoluir para um quadro mais grave. E depois somente procurar atendimento. No caso do coronavírus, o paciente, até se ele tiver sintomas leves, ele pode não ser atendido nos primeiros dias, mas deve se isolar. Essa é a questão. Por que se isolar? Porque digamos que tu tenha sintomas leves, nariz escorrendo, dor de cabeça. Isso já é uma síndrome gripal, pelos critérios do Ministério da Saúde. Se tu ficar em contato com outras pessoas, tu vai acabar contaminando aqueles teus colegas de trabalho. E aí sim nós vamos ter prejuízo para aquela empresa, porque mais de 2 casos dentro de um único estabelecimento caracteriza surto. Então a gente quer tentar evitar isso. Então a gente chama a atenção que tem que ter um equilíbrio
entre o ficar em casa e o buscar atendimento. Algumas pessoas relatam, mas vocês orientam que a gente não procure o pronto-socorro. Não é bem assim. A gente sempre orienta que o paciente fique no isolamento, mas na piora de qualquer um dos sinais, que são acelerar a respiração, respiração curta, muita tosse, muita febre, dificuldade para respirar, na presença desses sintomas, o paciente tem que procurar atendimento médico sempre. Lembrando que qualquer paciente que está com Covid em casa deve tomar muita água, tá? É uma doença seca, é uma doença que desidrata a pessoa. Portanto, a ingestão de água, manter uma alimentação saudável é as maiores recomendações para esses pacientes. Temos uma notícia boa também, que foi a questão dos leitos de UTI, no estado que reduziu a ocupação em torno de 70%. Na outra semana, logo após o Ano Novo, chegava a 98%, o que era muito assustador. Mas lembrando que a ida do paciente para a UTI não é uma vitória, e sim uma derrota, tá? Tem que ficar bem claro. Mas tem leito de UTI, então estou tranquilo. Não. Se tu tiver coronavírus e precisar ir para a UTI, as tuas chances de sobrevida despencam. Tá? Você sai de um quadro de 15% de mortalidade, que é o paciente internado grave, para um quadro que pode chegar a 75% de gravidade, dependendo do tipo de UTI, enfim, para onde o paciente vai. A gente sabe que tem algumas pessoas que são que nem fumante que não tem câncer de pulmão, né? Tem gente que fuma a vida inteira, tem 95 anos, não tem enfisema e não tem câncer de pulmão. Quer dizer, tem proteção imunológica contra essas doenças. Tem pessoas que não vão pegar Covid, tem proteção genética, tem proteínas que o sistema imunológico para aquele vírus funciona bem. E às vezes essas mesmas pessoas são muito vulneráveis a outros tipos de doenças. Então a gente sabe que cada cidadão vive num ambiente diferente. E esse ambiente que a gente chama de alterações fenotípicas vão definir em grande quantidade as doenças que tu vai pegar ao longo da vida e os problemas de saúde que tu vai ter. O que a gente tem sobre vacina até agora? Tem que ficar claro que as primeiras imunizações para Covid vão ter um pouco mais de reações, febre, dor no corpo, até reações locais. Isso vai acontecer, a vacina foi recém-produzida. Com o passar dos anos, com certeza isso vai melhorar. Basta lembrar da H1N1, quando foi vacinada a primeira vez, eu estava trabalhando já, então eu posso afirmar, a gente atendeu muita reação nas emergências e nos consultórios, pessoas que vacinavam e apresentavam muitos sintomas depois. Hoje em dia, praticamente ninguém mais reclama da vacina. É uma evolução contínua, todas as vacinas vão ser assim. Nós não podemos esperar 10 anos para vacinar a sociedade e viver dessa forma. Ao longo desse período, o governo fez alguns pré-contratos e uma das que foram primeiramente investidas foi a da Oxford, em torno de 100 milhões de doses, que não vão ser entregues agora. Quem leu a notícia ontem fala em 2 milhões de doses. A vacinação não tem data para começar, ela ainda não está programada, recém está chegando. O Ministério da Saúde já publicou uma portaria de um protocolo de como é que ele vai executar. Os municípios terão que seguir as normas do Ministério da Saúde e da quinta, aqui no nosso caso, da 5ª Coordenadoria. Se programará e se informará as pessoas de como é que vai ser realizada, com o objetivo sempre de vacinar as pessoas no menor tempo possível e com o menor número de aglomerações possíveis. Temos que lembrar que a maior parte das vacinas, ou melhor, todas elas disponíveis hoje, são 2 doses. É uma dose executada no dia 1, digamos assim, e uma outra dose 15, 20 ou 30 dias depois, conforme a origem da vacina. Nesse período, entre uma dose e a segunda dose, os pacientes podem adquirir o vírus. Portanto, os cuidados seguem. Então, nós estamos frisando, porque se chegar no dia da vacina, talvez se o paciente tiver febre não vai poder vacinar, se tiver muitos sintomas também não. Então, agora que estamos chegando perto talvez o início da solução do problema, não a solução, é o início, a gente precisa tomar cuidado redobrado. Tá? Então, não se preocupem, não vai alterar o DNA da pessoa, a vacina não é com esse fim, elas querem produzir imunização. Então é colocado um antígeno do vírus ou o vírus vivo atenuado, inativado,
ou o RNA do vírus. E tem algumas que não estão ainda nem em fase de pré-teste ainda em utilização do DNA. Essa vacina que utiliza o RNA do vírus é uma vacina nova, tá? É uma tecnologia de vacinação nova. As demais são tecnologias de muitos anos, extremamente estudadas já. Claro que não para o Covid, mas em outras doenças. E já vi também outras pessoas com medo, dizendo assim, tem que liberar, para que existe a Anvisa? Vamos vacinar todo mundo, se nos Estados Unidos ela está autorizada, se na Europa liberaram, por que o Brasil tem que passar pela Anvisa? Então, por que tem que passar pela Anvisa? Tudo que entrar no país no ramo de medicamento, historicamente passa pela Anvisa. O que o governo fez foi atalhar esse mecanismo na parte burocrática. Então, por isso que as liberações estão mais rápidas e devem ser feitas pelos órgãos responsáveis, tem que seguir a rotina. A gente não pode pular as etapas. Uma regrinha geral, para encerrar, um comentário interessante. Se a nível nacional hoje compensa nós usar uma vacina que ela imuniza, tem 93% de eficácia e atinge 20% da população nesse momento, ou utilizar uma vacina que tem uma eficácia menor, 70 e poucos por cento, se não me engano, a da Oxford, e que atinge praticamente, tem condições de chegar a 100% da população, né, dependendo da quantidade disponível. Hoje é vantajoso, nesse momento, a gente utilizar uma vacina que tenha fácil acesso. Tá? Depois, no segundo momento, a gente pode pensar em outras vacinas com resultados maiores. Mas mesmo essas vacinas que não têm um resultado tão expressivo nos casos leves, elas estão protegendo para casos graves. E o que vai fazer a diferença, assim como faz no H1N1, é as internações. Então, se qualquer imunizante provocar uma redução significativa nas internações e, consequentemente, nas mortes, ele está justificado. Tá? Nesse momento, é o que eu penso. Tem tanta gente usando um monte de coisa para coronavírus que não tem nem explicação, nem estudo algum a respeito, e, ao mesmo tempo, tem medo da vacina. Então é contraditório isso. Ah, eu vou usar isso aqui porque na falta de tu tem tu mesmo, mas a vacina eu não uso. Por quê? Porque está sendo apressado o uso, mas se tu vai tomar uma coisa que não tem indicação nenhuma e não vai tomar vacina porque ela está sendo feita de uma forma rápida, não combina, né? Então, assim, as pessoas vêm aqui pedir um alerta, que todos pensem bem sobre a questão da vacina, que não vamos com preconceito, mas todo mundo terá a sua liberdade, como sempre. Liberdade de ir e vir, escolher e decidir. Ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, deixar bem claro, tá?